Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Aqui no nosso canal, o objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, de forma leve e descomplicada, para que você consiga entender melhor o mundo à sua volta e sair daqui mais bem informado. Hoje, no nosso episódio inaugural, nós vamos falar dos desafios do jornalismo e das perspectivas do setor na era digital. E para falar sobre isso, nesse nosso episódio inaugural, um convidado que dispensa qualquer apresentação, é um ícone do jornalismo brasileiro, mais de 50 anos de carreira e uma referência quando o assunto é informação com credibilidade. Seja muito bem-vindo, Heródoto Barbeiro. Agradeço muito você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço, estou aqui à sua disposição. Vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre comunicação. Exatamente. Heródoto, eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Você mesmo com tantos anos de carreira, ainda é um cara muito ativo, você apresenta jornal ao vivo pela manhã, tem seu blog na Record. Como que você conduz a sua rotina? Quais cuidados você toma para se manter sempre assim, atualizado e trabalhando sem parar? Olha, a profissão de jornalista, ela não se resume só ao período que você está na redação. Na verdade, quando você é jornalista, você trabalha com isso 24 horas por dia. Você está na rua, acontece alguma coisa, você imediatamente pega o celular, liga para a redação e diz, olha, aconteceu isso, ou tira uma foto, ou faz um vídeo, etc. Então você, quando trabalha com jornalista, você tem que estar constantemente se atualizando. Não só produzindo notícia, mas também observando, lendo e vendo o que é que os outros estão produzindo, para que você possa informar melhor o público que te acompanha. Legal. E para quem não sabe, o Heródoto, além de jornalista, tem muitos anos como professor, né? Salvo engano, mais de 25 anos como professor. Então eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como foi essa transição da profissão de professor, depois você se formou em Direito, inclusive é inscrito na OAB, e fez essa transição para o jornalismo? Como que isso se deu e o que te motivou para mudar de caminho? Olha, se você me perguntasse na época, que eu fui professor da USP também, se você me perguntasse naquela época, você vai ser jornalista? Eu falei, eu não, você está louco, eu estou virado para o outro lado. Mas o fato é o seguinte, eu sempre fui professor de História Contemporânea, e a História Contemporânea está muito perto do dia a dia. Então você, para estudar História Contemporânea, não você só lê historiadores, mas você tem que ler os veículos de comunicação, nacionais e internacionais. Isso foi me aproximando de uma forma tal do jornalismo, que aí eu acabei, circunstancialmente, me envolvendo com a apresentação de programas relacionados à história e acabei indo parar num primeiro convite que foi na TV Gazeta, na Avenida Paulista, em São Paulo. E de lá eu comecei a ser convidado para ser comentarista de política internacional na Rádio Jovem Pan. Comecei a trabalhar lá, eu nunca tinha entrado no estúdio de rádio na minha vida, eu era professor. Aí alguém me disse, olha, tem que ter registro de jornalista. E como eu trabalhava também no Objetivo, na Avenida Paulista, no mesmo prédio da Faculdade de Jornalismo Casper Líbero. Aí eu fiz vestibular na Casper Líbero e fiz jornalismo lá. Aí depois eu fui aos poucos trocando minha profissão de professor e advogado, que meu pai tinha escritório, pela de jornalista. Legal. Heródoto, eu tenho percebido, entrando no assunto do jornalismo em si, que atualmente as pessoas elas estão recebendo uma chuva de informações em massa, né? Como se a informação tivesse se pulverizado em massa. Então as pessoas recebem por todos os meios, WhatsApp, e-mail, pela TV. E isso acaba fazendo com que muita desinformação e fake news acabe entrando no meio de notícias sérias. Nesse cenário, como que se dá a atuação do jornalista hoje? Olha, a atuação se dá fundamentalmente pelo seguinte, a única coisa que um jornalista ou uma empresa de comunicação tem para vender chama-se credibilidade. Então, se você me disser, olha, eu entrei aqui no blog do João das Couves, e o blog João das Couves disse que vai cair um meteoro no planeta Terra. Você acredita? Não. Eu nem sei quem é o João das Couves. Ou então tem aqui um veículo não sei da onde dizendo que a plantação de amendoim foi influenciada pelos raios da Lua. Você acredita? Não. Então o que acontece? Nós, enquanto cidadãos, temos que olhar para a marca. A marca é ou pessoal do jornalista ou a marca da instituição para a qual trabalha. Se você me disser o seguinte, olha, o Papa morreu. Peraí. Como assim? Peraí. Onde você viu isso?
eu vi na BBC. Você acredita? Sim. Você vai checar? Não. Por quê? Porque uma empresa como a BBC, tem outras, a BBC, ela vive de credibilidade. Os veículos que vivem de credibilidade como ela não publicam nada se não tiver 3 fontes dizendo que aquilo aconteceu. Entendi. Por quê? Porque ele vende credibilidade. Vou dar um exemplo. Quando morreu a rainha da Inglaterra, lembra que ela não morria, né? Quando morreu, a BBC não foi a primeira a dar. Entendi. Outros veículos, outras marcas deram, a BBC não deu. Ela tinha que ter certeza para publicar. Então eu acho que é isso que que separa a credibilidade de um monte de notícia e tal por aí que não tem a menor credibilidade. Exato. Então, na linha desse seu posicionamento, um conselho que ficaria para as pessoas que estão nos assistindo é sempre fazer uma dupla checagem, né? Nunca acreditar, se receber uma mensagem, por exemplo, com uma notícia duvidosa, sempre fazer uma dupla checagem para não acabar não só acreditando em algo que não é verídico, mas também espalhando, né? Eu acho que as pessoas, o cidadão em geral, tem que fazer exatamente aquilo que nós jornalistas fazemos por obrigação ética. Fazer aquela pergunta, será verdade? Sim. É ou não é? Então eu também recebo um monte de coisa. Mas eu me pergunto, será verdade? E eu recebo tanto de pessoas como eu recebo de outros veículos. Mas eu não reproduzo se eu não tiver certeza que é verdade. Porque eu vivo disso. Sim. Sabe o que eu tenho visto? Com o surgimento das redes sociais, acaba que a informação, o acesso à informação, ele foi democratizado, né? Hoje muitas pessoas recebem informações de forma simples, clara, só que ao mesmo tempo, se por um lado o cidadão começou a receber mais informação, né? Por outro, as redes sociais tiraram da grande mídia a exclusividade de mediar o debate público. Então, o que eu vejo que isso gera de consequência? As pessoas acabam colhendo informações, muitas vezes, em círculos que reproduzem aquilo que elas querem saber. E aquilo que está de acordo com as crenças delas. Isso não é perigoso? Eu acho que sim, mas isso depende sempre do cidadão. O que eu quero? Eu quero fazer parte de um grupo que só fala bem do Lula? Ou que só fala bem do Bolsonaro? E eu só fico naquela bolha que fala bem de um e mal do outro e bem de um. Ou eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu acho que enquanto você desenvolve a cidadania, a gente tem que entender o seguinte, existem várias versões do mesmo fato. Então, eu preciso de olhar de um lado e do outro. E outra coisa importante é o seguinte, uma coisa é o noticiar, outra coisa é o opinar. Então, eu acho que precisa ficar muito claro para todas as pessoas, independente de qual plataforma ela esteja, uma coisa é informação, outra coisa é opinião. Ficar claro. Você é contra a opinião? Não. Desde que a pessoa saiba que eu estou opinando e não informando. Exatamente. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Eu queria muito te ouvir sobre isso. Existe hoje uma competição entre redes sociais e o jornalismo convencional e veículos tradicionais ou não? Eles são complementares? Não, fundiu tudo. São complementares. Se você disser para que você trabalha, eu não sei. Eu não sei para que eu trabalho. Porque eu trabalho com som, trabalho com vídeo, trabalho com áudio, trabalho com plataforma... Eu escrevo para o portal, aí eu tenho blog, eu tenho canal, eu não sei para onde eu trabalho. Isso, mano. Hoje o jornalista trabalha por uma profusão de plataformas diferentes. Não é? Ele não sabe exatamente para qual delas ele trabalha, porque depende de como eu chego nas pessoas. Por exemplo, eu falo de manhã, eu estou no seu bolso e na sua bolsa. Olha, você está no transporte público? Eu estou no seu bolso e na sua bolsa. Por quê? Porque nós estamos na internet. Então, veja, eu hoje trabalho para um veículo de comunicação que está no bolso das pessoas. E quando eu entro no metrô, ou na linha amarela, que passa aqui perto, eu vejo que tem 80% do vagão, está todo mundo olhando para o celular. Não sei exatamente o que eles estão vendo. Mas, pô, então significa o seguinte, que eu posso chegar até, se interessar, eu ou qualquer um, dentro do vagão do trem ou do metrô a qualquer momento. Entendi. Heródoto, todas essas décadas que você tem de experiência no jornalismo, quais foram as principais transformações que você sentiu ao longo desses anos e como que a tecnologia afetou o seu trabalho? Olha, a mais importante transformação, sem dúvida alguma, é o advento da internet. Ela virou tudo de perna pro ar. E alguém já disse, acho que foi o Charles Darwin,
Ou você se adapta, ou você morre. Eu, por exemplo, tenho 79 anos, vou fazer 79 anos de idade. Eu estou ligadíssimo nas redes sociais. Estou aprendendo com a moçada nas redes sociais. Antes de vir para cá, eu conversei com um rapaz que me ensinou a mexer em mais coisas. Então, em suma, eu acho que você tem que se adaptar. Não é? Porque, na verdade, é o seguinte, não é uma coisa sucedendo a outra. O mundo muda e você tem que se adaptar a essas mudanças. Sim, sabe que eu estava lendo uma notícia muito interessante, na verdade é um editorial de um colunista do Estadão, chama Carlos de Franco, também um jornalista, ele diz o Conheço, seguinte, foi meu colega de faculdade. eu gosto muito do... Acho que ele foi com meu colega na Casper Liber. Sei, e ele diz o seguinte, ele diz que por mais que essas transformações elas sejam boas, o jornalista nunca pode perder o cheiro do asfalto. O que ele quer dizer com isso? É aquela vontade de estar na rua, de entender não apenas a notícia, mas o olhar da população. Claro. Né, e como ela está sendo afetada em relação a todas essas mudanças. Então, isso existe ainda hoje. Os jornalistas mais novos, eles continuam, por mais que, óbvio, tenham que se adaptar à tecnologia, ainda continuam buscando esse olhar do passado, do cheiro de asfalto, de buscar... Olha, é o seguinte, tem algumas coisas no jornalismo que não mudam. Ética. Muda? Não muda. É ou não é? Compromisso com a verdade. Muda? Não muda. Pressupor o princípio da inocência. Muda? Não muda. Então, as questões éticas do jornalismo, elas não mudam. Agora, se você vai me dizer, bom, mas as plataformas mudam, o conteúdo muda. Muda. Isso depende também do grau de educação e de civilidade de um povo. Vou te dar um exemplo. Você abre as primeiras páginas dos sites brasileiros, a maior parte, vou exagerar, 40% da primeira página é só fofoca. Ou não? Sim. E eu até acho estranho. Por exemplo, eu abro até o Globo. Tem um pedaço lá que é só fofoca. Há outros que estão a página inteira. O R7 que eu trabalho, tem um monte lá. Abre os sites internacionais. Não tem uma fofoca. Abre o site do The New York Times. Ou do Haaretz, lá em Israel. Ou do Al Jazeera, lá no Oriente. Não tem uma, meu. Por quê? Porque o cara que procura aquilo, ele não admite isso. Se ele quiser fofoca, ele vai olhar lá a página da fofoca. Sim. Aqui não. Eu ofereço para você as fofocas na primeira página, dou uma bruta de uma audiência. É por aí que eu tenho que fazer. Aí fulano saiu com fulana, saiu com ciclano, não sei o quê, mas certo ou não? As barbáries estão todas lá. Agora, por que o pessoal põe? Porque tem público. E qual é o nível cultural do público? Infelizmente, não é o mesmo do pessoal que acompanha os sites internacionais, concorda? Exatamente. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. E o que eu tenho percebido, isso me assusta um pouco, eu queria saber se isso impacta no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu percebo que as pessoas perderam a paciência para ler. Então, elas querem o conteúdo de forma muito rápida, muito acelerada e não querem entrar a fundo para ter um contexto macro. E por que eu digo isso? Certa feita eu fui fazer uma participação de 2 minutos no canal de TV, 2, 3 minutos, e por curiosidade depois eu fui ler os comentários, porque são engraçados, as pessoas dão cada opinião, você até assusta, né? Uma pessoa disse o seguinte, num comentário de 2 minutos, fala logo, deixa de enrolar. Mas assim, não tinha nem começado a desenvolver um raciocínio. Então isso me assustou um pouco no sentido de que eu não sei até que ponto as pessoas estão dispostas a entender, né, os pontos e a ouvir. Olha, primeiro, depende do grau de interesse. Se um assunto que você vai falar me interessa. Segundo, o momento que você vai falar. Eu apresentei o Roda Viva. Sim. 2 oportunidades, 2 temporadas. Quanto tempo tem o Roda Viva? 1h30. Não é? Então, veja, uma entrevista de 1h30 cabe no Roda Viva, mas não cabe no Jornal Nacional. Sim. Não é? Porque são públicos diferentes, momentos diferentes, alvos diferentes. Agora, tem que existir o Roda Viva? Tem. Tem que existir o Jornal Nacional? Tem. Quem escolhe? Você. Sim. Inclusive, você mencionou suas participações no Roda Viva. Tem uma pergunta que eu tinha separado para te fazer. Se você já passou, em todos esses anos de carreira, por alguma saia justa, algum momento engraçado. E, salvo engano, no Roda Viva aconteceu, né? Olha, no Roda Viva aconteceu mais de uma vez, né? A última vez foi com um candidato à presidência da República pelo PSDB. José Serra. Ele ficou extremamente bravo comigo.
e me chamou de petista. Jura? Você é um petista, é um trololó petista. Acabou o programa, adivinha o que aconteceu? A direção inteira da TV Cultura nem olhavam para mim. Então, a influência que ele tinha lá. Eu fui colocado na geladeira. Foi isso que também me levou a sair da TV Cultura. Entendi. Mas não tenho bronca dele, não. Nada contra. Entendeu? Entre outras coisas. Quando você é jornalista, de vez em quando você coloca seu emprego em risco. E eu coloquei mais de uma vez meu emprego em risco. Entendi. Eu acho que o importante é como você reage a isso também, né, Heródoto? Porque para as pessoas não é importante apenas passar por uma situação assim, mas como você reage e continua. Tanto que você teve, depois disso, muito sucesso e continua até hoje, sem parar, né? Eu queria até te perguntar se você tem planos de parar ou se o jornalismo é o que te motiva e você vai continuar. Olha, se você me perguntasse o seguinte, você está fazendo um jornal lá na Nova Brasil. Eu não imaginava fazer jornal na Nova Brasil. Encontrei o proprietário da empresa, que trabalhamos juntos, damos aula juntos, lá no Objetivo. Aí ele me pergunta, você não quer ir fazer uma coluna lá no meu jornal, na minha empresa? Falei, vou fazer a coluna. Depois da coluna eu fui fazer meia hora, agora estou fazendo 1h30. Legal. Eu gosto de fazer isso. Entendeu? E eu vejo a reação das pessoas. Nós estamos com uma boa audiência, é sinal, portanto, que o público está satisfeito com o produto que a gente coloca em todas as redes sociais, não só na plataforma rádio que tem a Nova Brasil. Legal. Tem um ponto que eu queria te ouvir, muito em função da sua formação como educador, como professor, mais de 25 anos de carreira, né, nesse setor. Eu vi uma notícia recente que me assustou um pouco, que é de que as pessoas literalmente pararam de ler. Então, nos últimos 3 anos, o Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores. Né? Hoje, pela primeira vez na história, o número de não leitores é maior do que o de leitores. Isso me preocupa muito. E eu queria entender com você se, falando de educação em geral, tem saída que não seja pela leitura, pela curiosidade? Tem um aeroporto, né? Você pega lá em Guarulhos e pega uma saída lá. Saiu recentemente o PISA, que mede o nível escolar. Ela mediu o nível de matemática. Nós estamos de novo na rabeira. Aí eu entrevistei uma pessoa, professora Maria Helena, e perguntei para ela, falei, o que acontece? Ela falou, olha, os professores de matemática não sabem ensinar matemática. Aí eu disse para ela, olha, eu fiz história, fiz 4 anos de licenciatura, depois eu fiz de bacharelado, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz pós-graduação, eu fiquei estudando 12 anos. Nunca ninguém na USP me ensinou como dar uma aula de história. Eu aprendi na porrada. Agora, imagine isso na matemática. E o pessoal sai da escola, ninguém nunca ensinou esse pessoal a dar uma aula de matemática. Como é que eu vou pegar uma criançada e ensinar matemática se eu não tenho didática para ensinar matemática? Aí tá a resposta. O PISA nos coloca lá embaixo de novo. Aí você pega a Índia, que é o país que eu melhor conheço, por causa até da religião. Eu sou budista. Legal. Você vai na Índia, eu estive lá várias vezes, visitei uma escolinha de 1º grau, nem vou contar detalhes, mas então lá, o diretor me deixou lá, eu entrei, falei para o professor, para o diretor, posso entrar na sala de aula? Pode. Eu entrei, era toda uma moçadinha assim de 10 anos, 9 anos, 11 anos, molecadinha, tudo sentadinha lá. E aí eu falei assim para uma, posso ver seu caderno? Falei com ela em inglês. A menina me respondeu em inglês. Aí quando eu falei com ela em inglês, as outras crianças começaram a me rodear. Da onde você é? O que você faz? Tudo em inglês. A molecada falava inglês, meu. A molecada de 8, 10 anos de idade tá falando inglês lá no interior da Índia. Você já chegou numa periferia de São Paulo? Não existe isso. Você chega na aula de inglês da periferia de São Paulo, aí depois vem secretário fulano, ministro ciclano, tudo papo furado. Esses caras nunca foram lá. Eu conheço um pouco. Vai lá na escola. Vê como é que essa aula está sendo dada. Aí não melhora. Aí o que acontece? A pessoa foge para o ensino
Privada. E quem tem uma boa posição aquisitiva manda os filhos para fora do país também. Eu fui numa escola pública na Índia, não era escola privada, era escola pública. Entende? Então, eu vou contar os detalhes aqui, mas entendeu não? Agora, você vai numa escola que os caras não ensinam nada, meu. Ah, tem que pôr mais dinheiro em educação. Tudo bem. E o que isso vai resultar? Em asfalto na porta da escola? Em ar-condicionado? Agora estão brigando por ar-condicionado na sala de aula. É bom, é bom. Mas, pô, e a aula? E o conteúdo? Tá? E aprender, fazer a molecada aprender? Tá funcionando? Não sei. É só olhar as pesquisas aí. Exatamente. Sabe que eu estava receoso com essa medida recente da proibição de celulares nas escolas, né? Eu acho que, no fundo, tem uma ideia boa de você privilegiar o contato humano e afastar desatenções, mas eu já vi uma notícia recentíssima de que um professor apanhou de um aluno porque foi tentar fazer valer, né? E não deixar utilizar o celular em aula. Essa é a realidade que nós estamos tendo no Brasil. Isso me preocupa muito. Eu não sei se existe saída para isso, né? Da forma como a coisa está hoje, a não ser educação. Tipo, é o seguinte, 25% dos países do mundo, 25%, proíbe celular na sala de aula. Você acha que professor apanha em outro país porque tá usando? É impensável, meu amigo. Bater no professor é um negócio gravíssimo. A não ser, sei lá, você ficou um doido. Agora, professor, tem medo do aluno, apanha do aluno, o cara arrisca os caras do professor. Tá certo? O cara foi mal formado na faculdade. Tem dificuldade de expor a matéria. Melhora. Ó, vou falar de novo sobre a Índia. Vai ser a terceira potência do mundo. Sabe por quê? Tudo escola. Você vê, não tem uma criança na rua. Mesmo com todas as dificuldades que eles passam. Lá tem 1 bilhão de habitantes. Você vê na estrada, rapaz, aquele bando de crianças com uniformezinho, a pé, não tem perua, não, pra escola. É isso aí, escola. Exatamente. Não tem saída, né? Escola. Inclusive, nesse tema, já que nós mencionamos aqui, saímos um pouquinho do jornalismo para falar de leitura e da importância dos livros. Queria agradecer aqui, publicamente, o presente. Para quem não viu, ó, Heródoto Barbeiro, Media Training, como usar a mídia a seu favor. Um presente carinhoso que eu ganhei do Heródoto. E não é o seu primeiro livro publicado, né? Tem várias obras, não tem? Tem várias. Legal. E você mencionou aqui que você tem essa relação com o budismo. De onde veio? Bom, quando eu tinha 22 anos de idade, eu fui parar num templo budista circunstancialmente, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Então, ali eu passei a frequentar o templo, me tornei monge leigo lá no templo budista durante um tempo. E pratico o budismo até hoje. Tenho livros também publicados nessa área. Legal. Isso ajuda muito a controlar o pensamento, né? A mente, acho que pode ser um dos seus segredos também para essa longevidade toda na profissão, né, Heródoto? Sim, ele ajuda muito. Legal. Ajuda muito. E deixa eu te perguntar uma coisa, voltando aqui pro ponto do programa, que seria essa nova perspectiva para o jornalismo na era digital. Com toda essa transformação, o que você vê para o futuro? Como isso vai acontecer? Eu pergunto muito pela questão da polarização, né, do desenvolvimento desenfreado de tecnologias, como separar tudo isso do jornalismo responsável daqui para frente, né, e como seguir? Eu creio o seguinte, eu creio que nós vamos evoluir para o que está acontecendo fora do Brasil. Na medida que a gente for amadurecendo, que a gente for sendo cada vez mais cidadãos, cada vez mais bem informados, a gente começa a separar o joio do trigo. Aí a gente vai entender uma frase do Mark Twain, que diz que jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Legal. Entendeu? Então nós estamos indo nessa direção. Agora, está na mão do público. O público é o rei. Sim. O que é que você quer? Você quer marmelada
Ou você quer goiabada? É o público que determina. Se você faz coisas desse tipo e o pessoal consome, continua produzindo. Sim. Mas se o cara diz, opa, pera um pouquinho, calma, não é bem assim. Eu vou ser obrigado a melhorar, porque senão o público não vai me acompanhar, ou não vai ter retorno comercial para as empresas, ou sites, ou qualquer coisa de jornalismo, porque a gente vive numa economia capitalista. Sim, exatamente. Heródoto, e se você, para quem está nos assistindo, e para quem tem essa ideia de exercer essa função nobre de jornalismo, seguir o sonho, se você estivesse começando hoje, o que você faria diferente? Bom, não sei exatamente. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu acho que não tem que ler. Eu gostaria de fazer uma seguinte, vamos dizer assim, uma pequena pesquisa. O que é jornalismo? E aí? Eu não sei se todo mundo que faz jornalismo tem ideia do que seja. Sim. Certo ou não? Sim. E para vocês que atuam na área hoje, existe alguma preocupação sobre essas ideias que ventilam de tempos em tempos de regular a imprensa ou não? Como vocês enxergam isso? Eu acho que sim, existe, claro. Tem uma frase do Voltaire, lá que viveu no final do século XVIII, que diz assim, não concordo com nenhuma palavra do que está falando, mas sou capaz de dar minha vida pelo seu direito de falar. É isso que eu penso. Em outras palavras, eu sou absolutamente favorável à primeira emenda da Constituição Americana que garante a total liberdade de expressão. Mas o cara defende tal coisa. Tem lei. Você falar, você fala. Agora é o seguinte, você infringiu a lei, você vai ser punido por isso. Mas sou absolutamente contrário à regulamentação de qualquer tipo de mídia, seja o jornal impresso, seja a televisão que a gente conhece hoje, ou qualquer das plataformas sociais. Sou contra. Eu acho que você tem que responder depois que você publicou. Sim. Mas não censura prévia, Não né? censura prévia. Legal. Heródoto, muito bacana poder te conhecer pessoalmente, ouvir você, né, em relação a todos esses problemas, desafios do jornalismo, e bom saber que você não trouxe só problemas, mas muitas soluções e um olhar muito positivo para o presente e para o futuro do setor. Existe meio sim de seguir, a questão é separar o joio do trigo, como você falou, seguir pelo jornalismo responsável, e queria finalizar com uma dúvida pessoal minha, que eu queria te fazer essa pergunta, saber se a sua opinião é a mesma que a minha. Para você, no seu dia a dia, jornal físico ou digital? Para mim, são os dois. Os dois. Não dá para separar mais. Eu comecei a minha vida lendo jornal físico em papel e tinta. Há mais de 15 anos, eu estudo um pouco isso. Eu falava, gente, vai acabar o jornal de tinta e papel. Você é louco, meu. Olha, eu não estou falando que vai acabar o jornalismo impresso. Estou dizendo que vai acabar o jornalismo de tinta e papel porque ele vai deixar de ser impresso em tinta e papel e vai ser impresso em bits e bytes. Sim. É ou não é? Sim. É aquela história. The Queen is dead. God save the new king. Mudou a monarquia? Não. Morreu o rei, mas a monarquia continua. É isso, é o jornalismo. Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa entrevista com o grande Heródoto Barbeiro. E se você curtiu, já sabe. Siga o canal, coloque o sininho para receber os próximos episódios e, claro, comente aqui embaixo do vídeo. Heródoto, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima.